Portanto, filosofia metassimbólica, revolução paradigmática. Não em área de ciência, ou seja, não como especialidade dentro da vida de quem quer que seja, mas como uma revolução que atinge a própria identidade. Ou seja, quem eu sou. Eu preciso passar por uma revolução a nível da minha identidade. E o grande obstáculo também se apresenta nesse caso, porque não é algo que você tem fora como referência, né? E a outra questão é que, como, de um modo geral, nós vivemos num mundo globalizado, principalmente no mundo, vamos usar como referência o mundo ocidental, e você viaja para Portugal, você viaja para os Estados Unidos, você viaja para a Europa, de um modo geral, todos, a grande maioria hoje do mundo, compartilha, no nível da identidade, dos mesmos fundamentos paradigmáticos que definem quem as pessoas são, ou seja, a identidade da grande maioria da população do mundo é constituída por fundamentos que são idênticos. E aí você vai dizer, sim, mas as pessoas são diferentes, sim. Mas imagine o mar, imagine uma onda, as ondas da superfície, que são iluminadas pela luz do sol, você vê o movimento das ondas, um dia uma onda maior, um dia uma onda menor, uma praia, outra praia. Então, nesse nível, sim, o nível superficial, nós somos todos aparentemente diferentes. E, de fato, muito diferentes. E aí você vai para um nível mais profundo, que já não é o das ondas, mas é o mar mais profundo, e lá, que a luz ainda chega, você já tem uma base muito, muito homogênea, né? Então, você tem movimentos de correntes, você tem diferenças, sim, mas elas já não são acentuadas. Ou seja, você imagina um funil invertido, né? Onde você tem as diferenças na superfície e na medida que você desce no mar, né, que é o mar do ser, você vai tendo sempre menos diversidade. Então, isso significa que quando eu digo que os fundamentos são os mesmos dentro do nosso paradigma existencial como seres humanos, que define a nossa identidade, eu estou falando literalmente de um processo em que a gente desce dentro desse oceano, e essa é a proposta da filosofia metassimbólica, e a gente chega no nível das placas tectônicas, e eu estou falando de milhares de metros de profundidade, a exemplo do que desceu aquele pessoal que acabou perdendo a vida no submarino que colapsou na ida ao Titanic. Então, nesse nível de profundidade, você não tem mais luz, e lá no fundo você encontra as placas tectônicas. É nesse nível que a filosofia metassimbólica vai atuar. Ela desce para entender a lógica desses fundamentos que nos são comuns a todos os seres humanos, inclusive, necessariamente, e aí não importa mais, nesse patamar, qual é a cultura e tal. A gente pode falar de asiáticos, a gente pode falar de ocidentais, o que for. E aí, o que acontece é que quando você tem, em qualquer situação da vida, inclusive, algo que é comum ou muito comum por muita gente tem esses pontos em comuns, você tem o que a gente chama de ponto cego. O ponto cego é aquilo que é sempre algo que não tem espelho, é algo que não tem um reflexo do seu contrário, né? Ou seja, tudo que é comum acaba sendo ponto cego, né? Então, nesse caso, como paradigma que define a identidade de todo ser humano nesse planeta, existem pontos cegos que a filosofia metassimbólica vai desvelar. Por quê? Porque ela vai propor uma revolução necessária, e a gente vai entender por que essa revolução é necessária, e isso vai levar a uma nova forma de existência no planeta potencialmente, tá bom? Então, aqui nós estamos lidando com várias questões que têm relação com esses chamados pontos cegos,
que são os fundamentos da nossa existência, ou da nossa identidade, ou daquilo que nós somos.